No vídeo de hoje eu quero falar sobre como lidar com as emoções após o diagnóstico de câncer. Nós sabemos que ao receber esse diagnóstico nós enfrentamos diversos tipos de sentimentos, né? O medo, a insegurança, a culpa. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. O vídeo de hoje é uma sugestão de uma inscrita aqui do canal, a Nath. Então vamos pro vídeo. O diagnóstico de câncer, ele causa um impacto muito grande na nossa vida. Ele nos faz assim perceber, né, nos expõe assim a realidade da finitude, né, de que nós somos seres mortais. Às vezes assim, no decorrer da nossa vida a gente até esquece que a única coisa certa nessa vida é a morte. Então, diante de um diagnóstico de câncer, isso acaba ficando mais explícito, né? Nos faz, assim, enxergar, né, que a vida tem um fim. Isso não quer dizer que o diagnóstico de câncer seja uma sentença de morte, mas apenas, né, nos traz essa certeza de que tudo vai ter um fim em algum momento. Então, assim, como lidar, né, com essa sensação de que existe o risco da morte, que, como eu disse aqui, independente do diagnóstico de câncer, né, a gente está sujeito, a gente não sabe o nosso dia, né, o dia que a gente vai partir daqui, mas mediante esse diagnóstico a gente fica insegura, com medo, se sentindo culpada. Eu vejo muitas meninas falando o que eu fiz, né, para receber um diagnóstico como esse. E outras pessoas falando o que eu não fiz, né, o que eu deixei de fazer para receber esse diagnóstico. Apesar de existirem várias formas de prevenção, né, do câncer, como um estilo de vida saudável, né, uma alimentação balanceada, atividades físicas, isso fora, né, o câncer de pulmão, né, que na maioria dos casos quem está muito exposto, né, ao vício do cigarro, quem fuma muito ou quem convive com quem fuma, acaba não tendo essa prevenção, né? Porque a pessoa já tá ali, já é fumante, já tem esse vício, né? E isso vai gerar em algum momento ao longo da vida um câncer de pulmão. Fora o câncer de pulmão, a gente sempre fica perguntando, né? O que eu poderia ter feito para evitar um câncer? Então, assim, esse tipo de sentimentos, né, negativos, ruins, é comum a um paciente oncológico, mas a gente precisa de um tempo após o diagnóstico para aprender a lidar com essas emoções. O ideal é que você procure ajuda com um profissional, um psicólogo ou até mesmo um psiquiatra, né? Em conversa com seu oncologista, ele vai poder te direcionar melhor para qual profissional que você deve, né, ter esse suporte, essa ajuda para você lidar melhor com as suas emoções. Claro que existem algumas coisas que a gente pode fazer, né, independente de ter esse acompanhamento, mas eu sempre digo que o ideal é que você tenha o acompanhamento de um profissional da área. Nós sabemos que assim, esse impacto, né, na nossa vida quando recebemos um diagnóstico é tão grande, ele não mexe só com a nossa vida, com os nossos sentimentos, mas com quem está ao nosso redor, com quem convive com a gente diariamente. Então, assim, acaba abalando toda a estrutura da casa, da família. Então, assim, não só o paciente precisa dessa ajuda para lidar com as emoções, como também seus familiares, né? Aqueles que estão mais próximos, para que todo mundo consiga, né, enfrentar, né, passar por esses anos de tratamento de uma forma mais tranquila, de uma forma melhor possível, apesar de ser um diagnóstico tão difícil, né? Apesar de ser um tratamento tão pesado, tão difícil, mas tem como você passar por isso de uma forma mais leve. Algumas pessoas, né, cada um tem um tipo de temperamento, uma forma de reagir. Algumas pessoas são mais tímidas, mais introspectiva e não gostam de falar, não querem se abrir, têm dificuldade de expor seus sentimentos, né, o seu medo, a sua angústia. E isso é muito ruim porque dificulta. Quando a gente fala, expõe, põe pra fora, isso acaba aliviando a nossa alma, aliviando, né, esse sentimento, esse peso desse tratamento, desse diagnóstico, dessa fase difícil, que a gente sabe que vai passar, mas é uma fase pesada, difícil. Então, para as pessoas que têm dificuldade em expor, acaba se tornando algo mais pesado do que para aquelas pessoas que já são mais extrovertidas, que já
conseguem desabafar, que conseguem conversar com um amigo, ou mesmo desabafar com um profissional, pedir ajuda, falar, não tô aguentando, tô desesperada, tô com medo de morrer, tô com medo de como vai ser, tô com medo de perder meus cabelos, de ficar sem a mama. Então, para essas pessoas que conseguem dividir a carga, né, dividir o peso desse diagnóstico, né, de todas essa carga de turbilhão de emoções que vem após o diagnóstico, para essas pessoas acaba sendo um pouco mais fácil lidar com isso, porque quando você expõe, quando você fala, quando você pede socorro, quando você pede ajuda, acaba aliviando a carga. Então, assim, o que eu posso dizer, né, até assim, o meu temperamento, eu sou uma pessoa que não tenho vergonha, não tenho dificuldade de me abrir, de conversar, de falar. Então, assim, eu quando descobri o diagnóstico de câncer, eu pedi ajuda, eu coloquei nas redes sociais, pedi que orassem por mim, que me ajudassem em oração, né? Assim, eu não tive nenhuma dificuldade porque essa é minha personalidade, né? Eu tenho facilidade em desabafar, em conversar, né? Em ter aquela amiga que eu chamo para conversar, meus pais, uma amiga mais próxima, onde eu possa me abrir e falar dos meus medos, da minha insegurança. Isso ajuda bastante, né? Ter um colo, ter um ombro amigo, alguém que você possa desabafar, chorar, pôr pra fora toda aquela sensação ruim, todas aquelas emoções de repente pesadas e negativas que estão te acompanhando ali naquele momento. Isso vai ajudar bastante, né? Assim, eu tenho essa facilidade, mas eu compreendo perfeitamente que muitas pessoas se fecham, não querem falar sobre o assunto, não querem falar da doença, não querem nem que ninguém fique sabendo que ela tá com câncer, que ela tá doente. Isso acaba atrapalhando, né? Tornando algo mais pesado pro próprio paciente. Então, o ideal mesmo é a gente expor, conversar, falar. Então, se você, mesmo sendo assim, né, não gostando disso, se você conseguir pelo menos, não quer falar com pessoas que você conhece, procure pelo menos um profissional, né, que tá assim, de fora, né, da sua vida, da sua rotina, mas ele vai poder te orientar e te ajudar da melhor forma. Vai te ajudar a aliviar essa carga emocional tão grande, né, que a gente recebe após o diagnóstico. E não é só após o diagnóstico, quando termina o tratamento, né? Eu ainda estou em tratamento, ainda tomo medicamento, né? Não tenho mais câncer, mas ainda faço um tratamento, tomo medicamento, até 2024 eu vou estar tomando medicamento. Então, assim, esse período também continua os sentimentos, assim, negativos, se a gente não se policiar, se a gente não procurar ter, assim, bons olhos, não procurar tentar ver o lado bom das coisas, né? Não focar no problema, na doença, porque tudo que a gente foca muito ali, parece que aquilo cresce, né? Se a gente ficar focando ali no problema, nos efeitos colaterais, eu sempre gosto de falar, né? Quando tu foca ali, parece que aquele efeito colateral cresce, né? Você começa a passar mais mal, sentir mais tudo que envolve aquele momento. Então, mesmo depois dessa fase, quando acaba o tratamento, a gente fica alguns anos aí, 5 ou 10 anos só tomando medicamento, essa fase também gera uns sentimentos ruins, que a gente precisa se policiar para controlar esses sentimentos, né? Porque o medo, ele não pode te paralisar, ele não pode fazer você desistir. Esse sentimento, né, essa sensação de medo, ela vai continuar mesmo após, né, esse término de tratamento, né? Quando a gente já passa pela quimio, rádio, cirurgia, e aí a gente tá lá tomando medicamento durante alguns anos, o medo ele continua. E o medo, de certa forma, ele é bom, né? Tem o seu lado bom. O lado bom é que o medo, ele pode fazer você se prevenir, né? Você evitar algumas coisas. Eu tenho medo, às vezes a pessoa fala, eu tenho medo de fazer exame porque se eu fizer, eu vou descobrir que tô doente, né? Esse é o medo que paralisa. Agora, o outro lado é você ter medo, mas você enfrentar esse medo e falar, não, eu tenho até medo de receber novamente um diagnóstico como esse, mas eu vou ali fazer o exame, vou seguir o tratamento, fazer o exame, porque se eu tiver alguma coisa, eu vou me tratar. Então o medo a gente pode usar ele o quê? Para se prevenir, a gente pensar assim, tudo que eu fiz antes do câncer, que de repente não seria bom eu ter feito, né? Os cuidados que eu não tive. Então assim, esse é o lado bom, né, do medo. De falar assim, eu não quero ter o risco do câncer voltar. Então o que eu posso fazer, né, que eu não fiz lá atrás para evitar isso? Então você vai seguir as recomendações, as orientações do seu médico, né?
aquilo que eu falei lá no começo sobre alimentação balanceada, um estilo de vida saudável, atividades físicas, né? Evitar, mas se possível tirar, né, aí da sua vida bebidas alcoólicas, né, o cigarro, tudo que a gente sabe que é altamente prejudicial à nossa saúde e que pode causar, né, ajudar aí a trazer um diagnóstico de câncer. Então, assim, nesses casos, assim, o medo acaba ajudando, né? Porque ele vai fazer você se cuidar, se prevenir de uma forma que talvez antes você nem dava muita bola para aquilo, né? Então, assim, ninguém tá livre desses sentimentos, né? De medo, de insegurança, de tristeza, de angústia. Mas existem algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar a passar por isso. Quais são essas coisas, né? A primeira é você buscar informações de qualidade, né? Informações de fontes, tipo, eu sempre peço orientação para o meu oncologista, falo para ele qual o site, né, confiável, onde eu possa buscar informações sobre o câncer. Desde o começo eu sempre pesquisei muito e aí ele me indicava sites que ele falava, esses sites aqui são confiáveis, porque se a gente jogar lá na internet para fazer pesquisa, aparece muita informação errada. Eu já pesquisei, eu como pesquiso muito, já assim, dei de cara com muita informação que não era real, né? Que eu até tirei dúvida com o meu médico e era mentira. Então a gente precisa buscar informações confiáveis. Por isso que assim, eu também gosto de aqui expor bastante coisa aqui nesse canal para trazer informação de qualidade, confiável, para que a gente, porque a informação é tudo, ajuda a gente, né? Ajuda, às vezes você escuta as pessoas mesmo falando tanta besteira em relação ao diagnóstico, o tratamento do câncer, e se você for ali pesquisar ou conversar com seu médico, você vai ver que aquilo não tem nada a ver, é pura mentira, né? Fake news, como dizem por aí. Então, assim, buscar informação confiável. Não acredite em tudo que você escuta falar sobre o câncer, sobre o seu tratamento, sobre efeitos colaterais. E você tendo, assim, informações confiáveis, você vai passar por isso aí de uma forma mais leve, né? Sabendo que realmente vai acontecer. E como eu já falei aqui, né? Pedir ajuda, expressar seus sentimentos, ter alguém próximo ou para conversar ou procurar ajuda de um profissional. Buscar fazer coisas que te façam bem, coisas prazerosas, ir a um cinema, uma praia, sair para almoçar com uma amiga, né, com alguém da sua família, alguém mais próximo, alguém que te faça sentir bem, alguém alto astral, alguém que você sabe que vai ali, não vai ficar falando da doença, né? Vamos esquecer um pouco esse momento e vamos focar em coisas que vão nos fazer bem, que não vão nos proporcionar momentos de prazer, de alegria, de alívio, né? De serenidade. Eu já até falei aqui em outro vídeo que eu sempre gostei muito de ver o mar. Então, para mim, no percurso de ida e volta do meu tratamento, eu sempre passava em frente à praia e aí eu aproveitava para parar lá um pouquinho, ficar sentadinha, falando com Deus, olhando o mar, refletindo, né? Aquilo me fazia um bem enorme. Então, cada um de nós sabe o que nos dá prazer, né? O que nos traz alegria, o que nos traz leveza. Então, a gente precisa procurar fazer coisas que nos façam bem, né? Principalmente nesse momento aí que é o tratamento oncológico, que é longo, que é pesado, que é difícil. A gente sabe, né? Não tem como dizer que não é. É um momento muito difícil, né? Um tratamento longo. Mas se você buscar fazer coisas que você gosta, isso também já vai te ajudar bastante a lidar com essas emoções. Eu espero que essas dicas tenham ajudado de alguma forma. Para mim, assim, é um privilégio. É muito bom poder gravar esses vídeos, né? Compartilhar a minha experiência com vocês, poder ajudar de alguma forma. Então, se você gostou das dicas, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveita agora, já se inscreve aqui, ative o sininho e a opção todas para que você não perca nenhum conteúdo do meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo.